martelando meio quilo. Começou a gravar agora. Ele estava martelando meio quilo de ferro, né? E jogando dentro de um negócio de 20 litros de água para esfriar o ferro, né? Lógico que sobe toda aquela fumaça e tal, mas eu estou desconsiderando que a água está passando para o estado gasoso, né? Tem que desconsiderar algumas coisas, porque senão o cálculo físico fica complicadíssimo, né? Como o ferro ele passa do estado sólido para o estado líquido em torno de 1500 graus, um pouquinho mais, aí eu botei que ele fica martelando a 1500 graus, tá? Então ele fica lá forjando o ferro para fazer a espada dele e tal. O calor específico do ferro de 0,1 calorias por grama grau Celsius. E da água é 1 caloria por cada grama grau Celsius. A água está a 20 graus Celsius, mas eu tenho 20 quilos de água. O ferro é 10 vezes mais fácil de mudar de temperatura, 10 vezes mais fácil, que é 0,1. E eu tenho ainda por cima, aqui eu tenho 20 litros, aqui eu tenho, que dá 20 quilos, aqui eu tenho meio quilo, então eu tenho 40 vezes mais água do que ferro, né? Então, o que a gente fez? A gente fez que o calor cedido é igual ao calor recebido. Então, a soma dos dois tem que dar zero. O calor cedido, quem está cedendo é o ferro, né? É a massa do ferro, o calor específico do ferro, vezes a mudança de temperatura do ferro. Mas o calor recebido, quem está recebendo é a água, né? Então, a massa da água, o calor específico da água, mudança de temperatura da água. A temperatura final é igual para os dois, né? Porque eles vão entrar em equilíbrio depois que ele esfria o ferro. Então a gente só fez substituir. No lugar da massa do ferro, eu botei 500 gramas, que é meio quilograma, né? Calor específico do ferro, 0,1. Variação de temperatura final, menos temperatura inicial, que é 1.500 graus. Mas, como a água é 20 quilogramas, a gente colocou 20.000 gramas, tá? O calor específico da água, 1 caloria para cada grama grau Celsius. E a variação de temperatura final menos a temperatura inicial. Aqui a gente abriu o parênteses, né? 500 vezes 0,1 dá 50. Vezes a temperatura final, fica 50 vezes a temperatura final. Menos, isso aqui é um sinal de menos, tá? 50 vezes 1.500 dá 50 vezes 1.500 dá 75.000, né? Porque 50 tem um zero, aqui tem 2 zeros, então temos 3 zeros, e 5 vezes 15 vai dar 75, né? Mais 200 vezes 1, 200. Vezes a temperatura final, temos 200. Aqui houve um erro, foi? Aqui parece que houve um erro, né? Deixa eu ver. 20 vezes 20 quilos, que dá 20 gramas, vezes 1. Aqui houve um erro, tá, gente? 20.000. Não, não houve erro, não. Desculpa, não houve erro, não. Aqui 20.000, tá? Aqui também está escrito 20.000. 2 com 4 zeros. Vezes a temperatura final, menos 20 vezes 20, 2 vezes 2, 4. Tem um zero aqui, mais 4 zeros, você vai ter 5 zeros aqui, 400.000. Tá? Esse 400.000 eu posso somar com esse 75.000, que dá 475.000. Como está negativo, eu posso passar para o outro lado como positivo. E esses 50 mais 200.000, 20.000, desculpa, 50 mais 20.000 vai dar 220.050, tá? Então a temperatura final ficou 23,7 graus Celsius, que era de se esperar. Ou seja, a água aumentou a temperatura pouco, né? Estava com 20, foi para 23, e o ferro variou muito a temperatura dele. Estava com 1.500 e foi para a temperatura final de 23,7 graus Celsius. Eu coloquei essa questão na aula passada por achar que era bem interessante.
Porque as outras questões que estão aqui, que a gente vai resolver hoje, são questões assim de mais aplicação de fórmula, esse tipo de coisa. E a gente comentou também que o calor cedido é igual a menos o calor recebido, porque se um dá, o outro recebe. E com sinais contrários, né? Então a soma dos dois dá zero. Então, não importa se você tiver inúmeras pessoas recebendo, inúmeras pessoas recebendo, a soma sempre vai dar zero. A quantidade de calor cedido, mas a quantidade de calor recebido é igual a zero, tá? Lembrando que a gente está falando, nesse caso aqui, de calor sensível. Mas pode acontecer de você receber calor para mudar de fase, ou seja, você muda de fase o cara está recebendo calor, muda de fase, depois que ele derrete, aí ele começa a aumentar a temperatura, aí a gente tem que ter uma mescla entre a quantidade de calor latente, né? E a quantidade de calor sensível, tá certo? Mas isso a gente vai ver nos outros problemas para frente, tá? Então, essa questão eu deixei aberta na aula passada e queria ver com vocês, eu vou ver se tem alguém querendo entrar. Não, estou com metade da turma, exatamente metade. Então, é por isso que eu quero que vocês participem sempre do blog, de tudo, tá? Acho que está dando um trovão aqui, ó. Beleza? Agora eu fiquei de, se alguém tiver alguma dúvida nessa questão, para falar agora, né? Ou seja, porque no final da aula eu resolvi essa conta eu fiz na calculadora, né? E resolvi bem rápido. Então eu gostaria que se pronunciasse alguém que esteja com alguma dúvida, tá? Caso alguém não tenha alguma... Professor, Pois não, Ana Clara. licença, é que tá chovendo aqui na minha casa, aí é, provavelmente minha internet vai cair porque a chuva tá muito forte. É, eu estou Aí eu ouvindo só tô trovão. avisando, aí eu estou avisando ao senhor, caso se eu cair. Não se preocupa não, minha filha. Não se preocupa não. Vou fazer o seguinte, já que está com chuva e estou com 40 alunos presentes, vamos fazer a chamada agora? Vamos aproveitar e fazer a chamada agora enquanto a internet não cai? Por favor, coloque o seu nome e a turma, por gentileza. Coloque seu nome e sua turma. Está sendo gravado. É bom que a gente faça logo a chamada. Mas não é, eu não estou liberando para quem quiser sair, saia não, viu? No final eu vou fazer outra chamada, para comparar as duas. Depois eu quero falar com alguns alunos em particular, porque eu errei a nota em alguns alunos quando. Ah, não, vocês estão no segundo ano, eu estou falando besteira. É o pessoal do terceiro ano. Eu errei a nota de alguns alunos do segundo. Sabe? Pronto, gente, falta mais alguém assinar a lista? Pronto, beleza. Então eu queria saber o seguinte, pessoal. Como algumas pessoas ficam tímidas, tá? Isso aqui eu acho que eu fotografei e botei no grupo lá. Aí eu vou fazer o seguinte, é perguntar se entendeu, sim, mais ou menos ou não, essa questão do ferro esfriando na água, a água tendo aquecido um pouco e o ferro tendo esfriado até eles terem chegado no equilíbrio e a maneira que a gente chegou no equilíbrio, né? Então coloca, por favor, se você entendeu como é, mais ou menos, bota mais ou menos e não bota N. Mais ou menos, Pedro Lucas.
Beleza. O Pedro, você pode me formular uma pergunta? Não me diga assim, só não entendi nada. Pedro Lucas, eu queria que você me formulasse uma pergunta. Eu vou voltar aqui, voltar à questão, e eu gostaria que você, assim, é, individualizasse, pegasse e dissesse, olha, é isso aqui que eu não compreendi, entendeu? Para não dizer, eu não compreendi a questão toda. Você entendeu que o camarada está com ferro quente, botou dentro da água, esfriou o ferro e aqueceu a água. Tenho certeza que você entendeu isso. Então, eu gostaria de saber, assim, qual é a parte que você gostaria que eu explicasse para você. Não fique acanhado, não, porque só tem amigos seus aqui, tá? Você não está conseguindo. Tá com seu microfone? Hein, Pedro? Sim, tudo bem. Mas se for o problema de cálculo, eu também tive problema, né? Até que eu fiz na calculadora, certo? Então, quanto a isso, não se preocupe, não. Porque essa questão eu inventei na hora, tá? Eu inventei na hora. Aí deu um cálculo muito maluco aqui, 477 mil dividido por 20.050, tá? Mas não se preocupe não que a conta na prova e tudo eu vou colocar. É porque essa conta eu fiz de cabeça, eu fiz porque eu estava achando essas questões assim muito assim aplicação de fórmula e tal, sabe? Embora a gente vá resolver elas agora, beleza? Mas se for só cálculo, não fique preocupado não, porque eu fiz na calculadora, tá? Eu vou apagar aqui para ter espaço para a gente conversar. Hoje é mais uma conversa, tá, gente? Hoje, mas fica ligado porque vocês vão ver como é que se resolve problemas, né? Eu peguei o problema aqui, os primeiros problemas propostos, e vamos tentar resolver um por um até onde der, tá? Eu já fiz a chamada e depois no final vou fazer outra chamada, tá? Então vamos lá, questão 1. Ele diz o seguinte: duas panelas com água, uma com 0,8 litros, então o volume da primeira panela, 0,8 litros, e a outra com 0,6 litros, são colocadas sobre bicos acesos em um fogão. Tudo bem. Supondo iguais as potências térmicas dos dois bicos. Então, você botou, vou botar outra cor aqui, você botou uma panela um pouquinho maior, né? 0,8 litros, no fogo. E você botou outra panela um pouquinho menor, estou exagerando, tá? 0,6 litros, no mesmo fogo, tá? Ou seja, a potência é igual, tá bom? Lógico que essa 0,6 vai aquecer mais rápido, né? E a 0,8 vai aquecer mais devagar, não é isso? Supondo iguais as potências térmicas dos dois bicos, cadê meu negócio aqui? Qual dos dois volumes de água sofrerá a maior variação de temperatura ao final do mesmo intervalo de fornecimento de calor? Ora, significa que o calor 1 foi igual ao calor 2, né? A massa é diretamente proporcional ao volume, tá certo? Se a densidade for a mesma, né? A massa é diretamente proporcional ao volume. Então, se a densidade for de 1 kg por litro, a massa de 1 vai ser de 0,8 kg, enquanto que a massa de 2 vai ser 0,6 kg, tá? Mas ele não perguntou isso, não. Basta a gente saber que o que tem mais volume tem mais massa, tá? Porque se eles forem substâncias iguais, no caso é a água, tudo bem?
Então, o calor é o mesmo. Se o calor é o mesmo, eu posso dizer que M1, C1, delta teta 1 é igual a M2, C2, delta teta 2. Por quê? Porque a quantidade de calor, né? Massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. É. Aí é o seguinte, e aqui também, massa, calor específico vezes variação de temperatura. Só que, como são os dois têm o mesmo material, eu posso cortar, porque o calor específico da água é igual ao calor específico da água, eu posso cortar. Como a massa de um é maior, a variação de temperatura é menor. Como a massa de 2 é menor, vou botar outra cor. Como a variação de 2 é menor, certo? Como a variação, como a massa de 2 é menor, aí a variação de temperatura é maior. Então, esse que tem menos litros vai pegar a variação de temperatura maior. Tá? E esse que tem mais litros vai pegar uma variação de temperatura menor. A multiplicação é a mesma, porque a quantidade de calor é a mesma para os dois, tá certo? Tá bom? Por quê? Bem, a gente explicou por quê, né? Tem mais massa, demora mais a aquecer. Se você bota pela mesma quantidade de tempo, fornece o mesmo calor, quem tem mais massa vai aquecer menos. Quem tem menos massa vai variar a temperatura mais, né? Considere que nenhum dos dois volumes de água mudou de estado. Pois é, porque se tivesse mudado de estado, a gente teria que considerar que o calor latente, né? Então a gente não precisou considerar, tá? Então, quem muda mais a temperatura é o 2, porque a massa é menor, então a variação de temperatura é maior. E o 1, a massa é maior, então a variação de temperatura é menor, tá? Beleza, gente? Aí eu não vou fazer toda vez uma enquete, não, tá? Aí, se alguém não entendeu, por gentileza, pare a aula, não tem problema nenhum, não. Ninguém está com pressa aqui, não. Ninguém vai pegar o trem, não, tá? Beleza? Vamos continuar. A questão 2. Depois eu vou copiar e colar lá no grupo, mas aí depois eu vou apagar, tá? O calor específico do alumínio é 7 vezes maior do que o calor específico do ouro. Então, o calor específico do AL é 7 vezes maior do que o calor específico. Aqui é o Czinho, tá? Não é capacidade térmica, não. Do ouro, AU, né? Então, eu transformei para matemática o que ele falou em português. Ele falou que o calor específico do alumínio é 7 vezes maior do que o do ouro. Os dois corpos têm massas iguais. Então, aqui a massa do alumínio é igual à massa do ouro, né? Eu estou colocando o que ele está falando para mim, né? Os dois corpos de massas iguais, um de ouro e outro de alumínio, ambos a mesma temperatura. Então, a temperatura inicial do alumínio. Deixa eu botar outra cor aqui. Já que a gente tem várias cores, não tem para que botar outra cor aqui. A temperatura inicial do alumínio é igual à temperatura inicial do ouro. Tá? Gente, se eu estiver errando qualquer sigla dessa, vocês me dizem, tá? Não sou professor de química, então eu acho que ouro é AU, é áureo, sei lá o que é. É a mesma temperatura. Receberão quantidades determinadas de energia. Pessoal, quando ele falou receberão quantidades determinadas de energia, ele está dizendo que é calor que eles vão receber, tá? Receberão quantidades determinadas de energia, ele não falou que são iguais, não, né? Por enquanto vai ficar em suspenso, porque ele não falou que são iguais, não, tá?
Para que a temperatura final dos dois corpos seja a mesma, e diferente da inicial, ou seja, eu quero que a temperatura final do alumínio seja igual à temperatura final do ouro. Obviamente, você já sabe que, pô, se eles têm a mesma temperatura inicial e eles têm a mesma temperatura final, concorda que você pode deduzir que eles variaram a mesma coisa? Tem que ter variado a mesma coisa, né? Então, a variação da temperatura do alumínio tem que ser igual à variação de temperatura do ouro, né? Porque se a temperatura inicial são iguais, tanto do alumínio quanto a do ouro, a temperatura final, tanto do alumínio quanto do ouro, são iguais, então significa que eles variaram a mesma coisa, concorda? Para que a temperatura final dos dois corpos seja a mesma e diferente da inicial, qual dos dois deve receber maior quantidade de calorias? Veja, a quantidade de calorias é dada por quê? MC delta teta. Tá? Então você quer que o delta teta seja igual, o calor específico de um seja 7 vezes maior do que o do outro e a massa seja igual. Então vamos chamar o Q do alumínio, tá? Vou pegar aqui que o Q do alumínio vai ser a massa do alumínio, a massa é igual, né? Então, botar a massa do alumínio. Vamos botar o calor específico do alumínio, calor específico mesmo, porque. Aliás, desculpa. Vamos botar o calor específico do alumínio como 7 vezes o calor específico do ouro, tá? 7 vezes o calor específico do ouro. Tá? Vezes a variação de temperatura, que é igual também. A variação de temperatura é igual, a massa é igual. A quantidade de calor que você vai fornecer ao ouro vai ser a massa do ouro vezes o calor específico do ouro vezes a variação de temperatura do ouro. Né? Então, veja o seguinte, quando você tem uma conta dessa, o que você pode fazer? Você pode dividir uma pela outra, tá? Deixa eu botar outra cor aqui. Você pode dividir, porque aqui você tem a igualdade, então você pode dividir uma pela outra. Porque quando você dividir, ó, corta aqui, ó, esse cara corta com esse cara corta com esse, aí esse cara corta com esse, porque eu coloquei que o calor específico do alumínio é 7 vezes o calor específico do ouro, né? E ficou só um 7 a ser, ou seja, a quantidade de calor do alumínio sobre a quantidade de calor do ouro é igual a 7. Ou a quantidade de calor do alumínio é igual a 7 vezes a quantidade de calor do ouro. Vamos ver se faz sentido? Quem é mais fácil de aquecer? Ora, o calor específico do alumínio é 7 vezes o calor específico do ouro. O alumínio é muito mais difícil de aquecer. 7 vezes mais difícil de aquecer do que o ouro. Então, a quantidade de calor que eu vou dar para o alumínio é 7 vezes mais do que a quantidade que eu dou para o ouro, para a variação de temperatura ser a mesma, tá? Beleza? Esse daqui eu vou querer perguntar para vocês se vocês entenderam ou não, tá, gente? Então, por favor, bote só S mais ou menos ou não para mim, por favor. Vocês entenderam as duas questões já. Porque aí qualquer coisa vocês fazem pergunta. Assim é objetiva, tá? Entendeu? Beleza? Hoje está mais tranquilo, né? Hoje está mais tranquilo. Hoje a gente está resolvendo. Também está, o primeiro dia de lockdown. Ai, beleza, eu vou dar um print. Obrigado, gente, pela participação. Eu vou dar um print e colocar no grupo, tá? Vou dar um print aqui na tela e colocar no grupo, porque eu vou apagar, tá? Então eu vou colocar aqui no grupo, porque eu vou apagar.
para continuar fazendo, vou ter que apagar mesmo. Tá? Então, eu vou apagar aqui. Isso é questões que você pode já botar lá como tarefa, viu? Eu sugiro que vocês façam outras questões, tá? Para não ficar igual às minhas, tá certo? Mas se quiser botar essas questões, não tem problema nenhum, não. Eu queria botar uma questão para vocês fazerem, mas eu fico com medo, assim, de dar um tempo para vocês fazerem. Vamos ver se eu posso botar a terceira questão para vocês fazerem, dar um tempo para vocês fazerem. Aí eu peço. Agora, sem olhar o gabarito do livro, tá? Deixa eu ler essa questão junto com vocês, para ver se eu boto para vocês fazerem, porque o que importa é vocês saberem fazer, né? O cobre, utilizado na fabricação de panelas, tem um calor específico bem menor do que o da água. Então, se o calor específico do cobre é bem menor do que o da água, significa que o cobre é mais fácil de aquecer, né? O vidro, também utilizado na fabricação de panelas, tem calor específico menor do que o da água, ele é menor do que o da água, é mais fácil de aquecer do que a água, mas é maior do que o cobre. Então o vidro fica intermediário, né? Então se eu fosse colocar aqui, eu diria que o calor específico do cobre é menor do que o calor específico do vidro, que é menor do que o calor específico da água, né? O vidro fica no meio aqui. Calor específico, tá? Isso não é capacidade térmica não, tá, gente? Explique como o material da panela, seja de vidro, seja de cobre, interfere no aquecimento da quantidade determinada de água. Gente, isso é muito relativo, tá? É uma questão, eu vou responder essa questão. Essa questão é muito relativa. Por que relativa? Veja só. Ele está levando em consideração, que se você tiver uma panela de cobre aqui, e você, aqui é cobre, e aqui você tem uma panela de vidro, tá? Panela de vidro. Como o vidro tem o calor específico maior do que o do cobre, significa que para a mesma massa de vidro, porque eu não sei, né? Ele não falou nada de massa, né? Não falou nada de massa, então já foi um problema nessa questão, ele não falou nada de massa. Para a mesma massa de vidro, normalmente não é, né? Porque a panela de vidro normalmente é mais grossa do que a panela de cobre, concorda? Ela tem isso. Mas poderia ser mais fina, né? Então, veja só, se a massa do vidro é maior, o calor específico do vidro é maior, significa que a capacidade térmica do vidro é maior. Você se lembra o que é capacidade térmica? Dificuldade, né? Se a dificuldade de aquecer é alta, significa que o vidro demora mais para aquecer, né? Já alguém pega aí alguém, por favor, alguém vai lá no livro, vai lá na. Eu queria saber a resposta do livro. Alguém que tiver com o livro, por favor, dá uma olhada lá. É a questão 3 do capítulo 5. Proposta, logo da proposta. Dá uma olhada só no gabarito do livro, tá? Só para eu ver o que é que ele colocou, porque eu estou com preguiça de ver o livro aqui. Já se você tiver a massa, que eu não sei se é a massa do cobre, normalmente a massa é mais fina, né? E o calor específico do cobre é tudo menor, significa que a dificuldade, a capacidade térmica do cobre, a dificuldade é menor, né? De aquecer, que é maior, de aquecer. Só que faltou um fator primordial aqui, que eu sei qual é a resposta, mas faltou ele dizer. Porque é o seguinte, pode ser que o vidro seja difícil de aquecer, mas o vidro é transparente, concorda? O vidro é transparente. O que é que significa isso? Olha, eu vou dar um ponto para quem me responder. O que é que significa
o vidro ser transparente e o cobre não. Quem me disser o que significa isso, e por isso a pergunta está mal formulada. O vidro ser transparente, qual a influência que ele vai ter no aquecimento da água? O vidro ser transparente e o cobre não ser transparente. Quem me responder vai ganhar um ponto na prova. Um ponto na prova. Podem pensar, vou dar 2 minutos para você pensar. O vidro é transparente e o cobre não é. Qual a influência que o vidro tem por ser transparente, tá? Por isso que eu estou dizendo que a pergunta está mal formulada e por isso que eu estou querendo que alguém veja o gabarito do livro, tá? Quem me diz aí qual a diferença do vidro ser transparente, qual a influência que ele vai ter de ser transparente e o cobre não ser transparente? Não, 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 não. Não, 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 não. Por ser transparente, é o contrário. Se você for com um vidro e botar um vidro na cabeça e botar um cobre na cabeça, o cobre absorve muito mais. O calor um pode segurar, o calor o outro pode escapar. Não entendi bem o que você quer dizer. E o calor você não segura, porque o calor é energia em trânsito, né? Um pode se É, escapar. é tipo assim, professor. Dependendo do material, pode aguentar o calor, tipo, segurar o calor, e o outro pode repelir o calor. Como o senhor disse que tem várias formas de transmitir calor e perder. Não é isso? Mas veja a minha pergunta. Porque a propriedade é o vidro ser transparente. A propriedade é o vidro ser transparente. Aí, ele tem mais dificuldade para aquecer o líquido que está lá dentro. Não, tudo bem, mas a minha preocupação é a propriedade do vidro ser transparente. Aí uma panela de cobre aquece mais rápido do que a panela de vidro. Tudo bem, eu estou aceitando isso. Embora ele não falou a grossura do vidro, portanto não falou a massa do vidro. Ambas são expostas à mesma forma térmica. Tá tudo bem. Mas eu pergunto, gente, pelo amor de Deus, vocês vão perder um ponto. Veja a minha pergunta. O que influencia o vidro ser transparente? Tá? E o cobre não é transparente. Eu vou dar uma dica, tá? Vou dar um spoiler aqui. A sua matéria, não. Vou dar um spoiler aqui, tá? Vou dar um spoiler. Quais são as 3 formas de propagação de calor? Porque o cara está levando em consideração aí só a propagação por condução, né? Ou seja, você vai esquentar o vidro para depois o vidro esquentar a água, não é isso? Por isso o vidro, na concepção dele, depois alguém vê o gabarito para mim, o vidro na concepção dele vai demorar mais porque o vidro vai levar um certo tempo para o vidro aquecer pelo vidro do que pelo cobre. Ítalo aí mereceu já. E por que, Ítalo? Por que passa mais facilmente pelo vidro? Por quê? Por que passa pelo vidro? Porque ele não está usando só condução, né? Qual é a forma que o vidro utiliza de propagação e o cobre não utiliza de propagação de calor? Radiação. Perfeito, Maria Eduarda. Todos dois, tá? Todos dois. Ítalo, depois você me lembra, porque eu vou esquecer, tá? Ítalo e Maria Eduarda, um ponto na prova. Um ponto na prova, tá? Parabéns, todos dois. Realmente. Agora, quem é que viu? Pronto, vou dar uma colher de chá, vou dar meio ponto para quem viu o gabarito do livro. Quem foi que observou o gabarito do livro? Alguém viu, não? Estou aqui com o livro. Dá uma olhada lá no gabarito, porque eu estou com preguiça de ver. Eu estou com o livro aqui, mas estou com preguiça. Dá uma olhada. Está lendo agora? É a questão 3 do capítulo 5. Questão proposta 3 do capítulo 5. Qual é o gabarito que ele dá? Uma panela de cobre aquece mais rapidamente do que uma panela de vidro quando ambas são expostas a fontes térmicas que fornecem a mesma quantidade de calor, pois o calor específico do cobre é menor que a de vidro. Por condução,
a água será aquecida mais rapidamente pelo cobre, pela panela de cobre. Aí, viu? Eu vou te dar meio ponto, tá? Obrigado pela sua participação diversa. Aí, veja só. Todos os alunos aqui, todos os alunos presentes, de nada, me lembre depois, tá? Todos os alunos presentes, a gente tem que acreditar no livro ou a gente tem que raciocinar e pensar. O livro não foi escrito por Deus, não foi escrito por Deus, tá? Em primeiro lugar, tem uma incoerência. Qual é a incoerência? Ele não falou a massa do vidro. Então, se ele quer transmitir por condução, se a massa do vidro for bem fininha, a capacidade térmica é baixa. Então, ele aquece rápido. E ele levou em consideração só a condução. Ora, meu Deus do céu, o fogo, quando você bota no fogo, ele transmite por condução, mas ele transmite por radiação também, tá? Então, eu não sei se essa forma de propagação, que o cobre não tem, porque ele até é meio que espelhado, o cobre, se você lustrar ele bem muito, ele fica até espelhado. O vidro deixa o calor passar todinho, por radiação, e o cobre não deixa, entendeu? Então, vê só, o vidro ganha, de certa forma, eu não sei se ele ganha, né? Aí a gente podia fazer a experiência, botar a panela de vidro, tentar botar uma panela de vidro mais fina possível, botar uma panela de cobre bem grossa, porque ele não falou nada da massa. A gente bota um tacho de cobre e bota uma garrafinha de vidro, e a mesma quantidade de água, né? Aqui tem duas formas de propagação de calor, entendeu? Para aquecer a água. Radiação e condução. E aqui não, só tem condição, porque a radiação fica sendo espelhada aqui, ele não tem radiação. Tá? E não tem convecção, por quê? Convecção nenhum dos dois tem, né? Por que não tem convecção? Porque o cobre não está se mexendo, nem o vidro está se mexendo, entendeu? Tá vendo como é? O cara pegou na resposta, explicou tudo bonitinho, mas vocês não podem decorar, vocês têm que raciocinar, entendeu? O cara eliminou a radiação, o cara não falou que a massa do vidro era a mesma massa do cobre, só falou do calor específico. E supôs, na cabeça dele, que a única forma de aquecer a água é por contato, por propagação por contato, agora me esqueci o nome, e não por radiação, tá? Beleza? Então, condução. Por condução, obrigado. Por condução, né? Então, veja como é interessante você raciocinar, tá? É legal, gente, é legal, entendeu? Aí, por exemplo, eu boto isso na prova, tá? Aí o aluno responde, do vidro porque, sei lá, ele me explica que é por radiação, etc e tal. Eu vou considerar errado do cara, bicho? É muita sacanagem eu considerar errado do cara, porque ele lá no capítulo 1, ele ensinou as 3 formas de propagação, e aqui ele não está levando em consideração radiação, está entendendo, gente? Por isso que eu quis explicar essa questão, tá? Embora, se a panela for com a mesma massa, agora bota um tacho, aqueles tachos, não sei se vocês já viram aqueles tachos de cobre, e bota uma panela bem fininha de vidro para ver qual é a que ferve primeiro. Duvido que seja o tacho de cobre. Duvido. Isso aí a gente pode fazer um teste depois. Tá, gente? Então, isso aqui eu não vou responder, vocês têm a resposta do livro, eu vou só dar um print para vocês terem ficarem pensando. E os alunos que ganharam ponto nessa questão, por favor, depois me lembrem. Pode me lembrar no particular. Quando chegar perto, eu confio. Foram 2 alunos e um ganhou meio ponto, tá? Então, vamos ver se a próxima... Essa daqui eu quis comentar com vocês, porque vocês iam responder igual ao do livro, tá? E não é assim. E outra coisa, eu peço para vocês não verem o gabarito do livro, se eu pedir para vocês responderem agora, tá? Vamos ver a 4ª questão agora, tá certo? Vamos ver a 4ª questão, vamos ver se eu respondo ou se eu dou para vocês responderem. Acho que eu vou dar a 5ª questão para vocês responderem. Por favor, não olhem o gabarito do livro, tá?
Quarta questão. Duas massas iguais, uma de água e uma de chumbo. Então, a massa de água, H2O, é igual à massa de chumbo. Só que o chumbo é mais fácil de aquecer, derrete mais rápido. Não derrete mais rápido, não. Deixa de ser burro. A massa derrete com 0 graus Celsius, né? O chumbo deve derreter com uns 400, por aí. O chumbo derrete fácil, mas não é igual à água, não. Muito bem, vamos lá. Recebem iguais quantidades de calor. Qual das duas massas sofrerá maior elevação de temperatura e por quê? Veja, se a massa é igual, o calor específico da água, a gente sabe que é, por definição, igual a 1. Ele não deu o calor específico do chumbo, mas a gente sabe que é menor do que 1, porque ele é um metal, tá certo? A água, o calor específico da água já é muito grande, tá? Mas a gente pode consultar, tá certo? A gente pode consultar calor específico do chumbo. Calor específico do chumbo, tá aqui, chumbo, 0,031, tá? Então, o calor específico do chumbo é 0,031, tá? Se as massas são iguais, isso aqui é do PB, se as massas 0,031 caloria por grama grau Celsius. Se as massas são iguais, quando você multiplicar a massa vezes o calor específico da água, vai ser um cara maior do que a massa vezes o calor específico do chumbo, concorda? A massa é igual, né? Ou seja, a capacidade térmica da água é maior do que a capacidade térmica do chumbo. Ou seja, a dificuldade da água é maior do que a dificuldade do chumbo. H2O é maior do que a dificuldade do chumbo. Então, se é mais dificuldade, significa que a relação capacidade térmica é a quantidade de calor pela variação de temperatura. Eu preciso de mais calor para variar a mesma temperatura do que o chumbo. Tá? Para variar a mesma quantidade de temperatura, né? Então, a quantidade de água, o calor que eu vou fornecer à água tem que ser maior do que o calor que eu vou fornecer ao chumbo, né? Então, qual das duas massas sofrerá maior elevação? Assim, isso é para variar a mesma temperatura, né? Mas se você fornece a mesma quantidade de calor, se essa quantidade de calor é igual a essa, então agora é inversamente proporcional, né? Porque não tá no denominador, né? Então, se a quantidade é igual, significa o quê? Que eu fornecer a variação da água vai ser menor, o denominador é menor, aqui na fração, se o denominador é menor, a fração, se o denominador é menor, a fração como um todo é maior, não é isso? Quanto menor o denominador, maior a fração. Se o denominador é maior, significa que a fração é menor, né? Tá certo? Espero que vocês tenham entendido, tá? Mas está muito simples, né? Primeiro, pela capacidade térmica. O chumbo é mais. Aqui, PB. O chumbo é mais difícil, tá? Eu vou dar um print nisso aqui. Se bem que o pessoal que não está assistindo a aula não vai entender esse rabisco de jeito nenhum, mas, de qualquer forma, eu espero que vocês tenham entendido. Acho que não tem problema em entender isso, não. É porque eu queria botar uma questão para vocês fazerem. Agora, sem olhar, tá, gente? Por favor, sejam honestos. Sem olhar o gabarito, tá? Eu vou dar 10 minutos para vocês fazerem essa questão. Deixa eu ver. Pronto, a questão 5. Por favor, não é de marcar X não, tá, gente? Não é. São 4 perguntas, viu? Quem marcar X, eu tiro um ponto na prova, viu? Isso não é questão de marcar X não, tá? Ele faz 4 perguntas. Ele faz pergunta A, pergunta B, pergunta C e pergunta D. Aí eu quero que você bote assim, não olhe o gabarito, tá? Não olhe. Não está nem valendo ponto. Mas eu quero ver se vocês conseguem fazer. Aí você bota 5, letra A, a sua resposta, letra B, sua resposta, letra C, sua resposta, letra D, sua resposta, tá? Então ele diz o seguinte, calor específico de uma determinada substância é igual a 0,8 caloria por grama grau Celsius. Então, calor específico é 0,8 calorias para cada grama sobre cada grau Celsius. Aí, letra A, uma grama de substância
quantas calorias? A pergunta é quantas calorias, tá? Então ele quer saber o quê? Ele quer saber o quê, tá? São 4 perguntas, não marque X, não. Pelo amor de Deus, quem marcar X, eu mato a pessoa. São 4 perguntas, tá? Então eu vou dar 5 minutos para vocês responderem e a gente comenta a questão, tá? Eu vou aproveitar e vou no banheiro, que eu não fui no banheiro ainda. Vão fazendo aí, façam as questões, tá? Acho que 5 a 7 minutos dá para vocês fazerem.
Pronto, gente, eu estou de volta. Vamos lá. Eu não vou conferir a resposta de vocês, não. Vocês conferem junto com a minha, tá? Beleza? Você responde junto com a minha. Vamos lá. Veja se você acertou ou errou pelo que eu vou colocar aqui, tá? Eu vou passar logo o link para o pessoal passar o link para o pessoal do terceiro ano. Vamos lá. Primeira, a letra A, ele fala 1 grama para subir 4 graus Celsius. Então, é 1 grama vezes 0,8 calorias por cada grama grau Celsius para subir 4, né? Aqui vai dar 4 vezes 8, dá quanto? 32, né? Então, dá 3,2 calorias, tá? Confira aí, para ver se acertou. Letra B. 5 gramas para elevar 1 grau Celsius. É 5 vezes isso aqui, né? Então, vai ser 5 vezes 0,8 vezes 1. Então, vai ser, dá 40, dá 4,0 calorias. Tá? 5 gramas, 4 graus Celsius. Então, 5 vezes 0,8 vezes 4. Vai dar 20. E dá 1,6 dá 16 calorias. E, finalmente, 10 para elevar 12. Então, 10 vezes 0,8 vezes 12, que vai dar 10 vezes 0,8 dá 8. 8 vezes 12 dá 80 mais 16 dá 96. 96 calorias. Tá? Então, gostaria que vocês colocassem quem acertou todas, quem acertou parcialmente, ou se bateu comigo. Sim, tá, só uma correção no que eu estava falando, tá? E que o aluno que tirou o ponto não me corrigiu. O vidro é transparente, só que a água também é transparente, né? Então, pode ser que a radiação não aqueça tanto a água, porque pelo fato do vidro ser transparente e a água também ser transparente, tá? Pode ser que a radiação atravesse todos os dois, né? Beleza? Então, gente, eu vou deixar o pessoal do terceiro ano vai entrando e quem for do segundo ano vai colocando primeiro se acertou todas ou não, e quem não respondeu a chamada do segundo ano, tá? Aí responde a chamada agora, tá? E quem responder acertou todas, parabéns, Maria Eduarda, parabéns. Parabéns, parabéns, Gabriela, parabéns mesmo. Quem não acertou, acertou metade, bota aí também, acertou, parabéns, parabéns. Acertou duas, beleza, beleza. Depois a gente discute, hein? Depois a gente discute, eu quero saber qual foi as duas que você acertou. Dá uma verificada aí, tá? Veja se tem falta alguém assinar a chamada do segundo ano, tá? Eu vou interromper a gravação do segundo ano. Então, eu vou esperar primeiro ver se você, você assinou. O pessoal do segundo ano que deixou de assinar, assina agora, que eu vou fechar a gravação para começar a gravação do terceiro ano, tá? Pode sair, professor. Valeu, valeu, Ana. O pessoal que do segundo ano que assinou pode ir saindo, tá? Por gentileza, Tchau, obrigado. professor. Tchau, Ana Clara, valeu, obrigado. Tchau, professor, até mais. Tchau, Alana, obrigado. Tchau, gente, tchau. Valeu, professor, tamo junto, a aula foi muito boa. Valeu, Thiago, valeu. Valeu, Thiago, obrigado. Valeu, pessoal. Então, o pessoal do segundo ano pode sair. O pessoal do terceiro ano está chegando aí. Eu vou interromper a gravação agora, porque eu fiz a chamada com o segundo ano
e vou gravar a aula